Então, para quem não me conhece, meu nome é Mauro, eu sou pneumologista, sou editor aqui do Pneumo Imagem. Nós fazemos aí sempre atualizações na área da pneumologia, seja com artigos científicos, seja com as transmissões ao vivo de reuniões clínicas, de atualizações dos guidelines, de congressos. E hoje, o objetivo do nosso encontro é discutir a atualização 2019 da GINA. Todos vocês conhecem, a GINA é essa entidade que reúne especialistas do mundo todo, que visa discutir os avanços no conhecimento do campo da asma e elaborar aí as orientações para melhor diagnóstico e tratamento da asma. E todo ano a GINA é atualizada. Normalmente, no mês de maio, eles lançam essa atualização exatamente para coincidir com o Dia Mundial da Asma, o que foi que aconteceu essa semana. Então, essa atualização e o objetivo da nossa live é exatamente mostrar mudanças que aconteceram nesse novo documento, que foram mudanças importantes. Nos últimos anos, nós tivemos pequenas variações nas orientações, mas esse ano especificamente, nós tivemos mudanças importantes, principalmente relacionadas ao tratamento da asma, e é o que nós vamos discutir agora na sequência. Se vocês olharem a tela, olhem com atenção, vocês vão ver que essas são as etapas de tratamento da asma recomendadas pelo documento da GINA anterior, de 2018. Eu estou colocando essa imagem inicialmente para que vocês prestem atenção para entenderem as modificações que aconteceram na orientação desse ano. Observem aqui, vocês podem acompanhar aqui pelo mouse, na etapa 1 de tratamento, para aqueles doentes que possuem asma mais leve, a GINA não colocava nenhuma opção de tratamento de controle, de manutenção. A orientação era, simplesmente para esses pacientes, utilizar o beta-2 agonista, e que nós vamos chamar aqui de SABA, pela sigla em inglês. SABA significa beta-2 agonista de curta ação. A GINA recomendava a utilização do SABA na etapa 1 de tratamento. Para aquele indivíduo que tivesse sintomas eventuais, ele deveria utilizar a bombinha de alívio rápido somente nessas situações. Considerava como uma opção secundária a utilização de corticoide inalatório em dose baixa. Mas a recomendação principal era: utilize somente a bombinha de resgate quando você tiver os sintomas. Para a etapa 2 de tratamento, a GINA recomendava a utilização contínua de dose baixa de corticoide inalatório para o tratamento de manutenção e como opções secundárias, inibidor de antileucotrieno e teofilina em dose baixa. A associação de corticoide inalatório com beta-agonista de longa ação, que é o LABA, estaria reservada a partir da etapa 3, sendo que as doses dessa combinação eram crescentes entre a etapa 3, 4 e 5, né? Sendo que na etapa 5, a recomendação era a associação de um tratamento de uma terapêutica adicional, de acordo com o fenótipo que esse paciente possa apresentar. Se ele é alérgico, se ele é eosinofílico, dependendo do fenótipo desse paciente, se indica uma droga de manutenção associada, e essas drogas são imunobiológicos. Para todas as etapas de tratamento, você poderia utilizar, para a medicação de resgate, o SABA, que é o beta-2 de curta ação. A partir da etapa 3, a GINA recomendava, você poderia usar o SABA ou uma combinação de baixa dose entre corticoide inalatório e formoterol. Essa era a recomendação de 2018 e que vinha sendo seguida por todos os médicos que manejam a asma. E, em função de uma série de observações extraídas de estudos clínicos, evidências consistentes, foi realizada uma mudança importante na orientação do tratamento da asma. Qual foi o racional que está por trás dessas mudanças orientadas pela GINA 2019?
O que é observado? Pacientes com asma leve, esses pacientes que são onde é recomendado o tratamento somente com beta-2 de curta ação para aquele momento do aperto, para o alívio, para o resgate, são esses os pacientes que têm sintomas menos do que uma vez por semana nos 3 meses anteriores. Se observa que esses pacientes, mesmo assim, correm o risco de ter uma asma quase fatal em 16% das vezes e que até 20% desses pacientes podem morrer em uma crise de asma. Esses pacientes que usam medicação eventual têm uma adesão pobre ao tratamento. Então, e esses pacientes que têm uma pobre adesão ao tratamento, isso é um gatilho também para a exacerbação. Poeira, fumaça, exposição ambiental, ocupacional, fumaça do cigarro, nós já falamos, mudança de temperatura, todos esses são gatilhos para desencadeamento de crise de asma. Mas a pobre adesão ao tratamento também é um gatilho. E esses pacientes que usam beta-2 de curta ação possuem uma pobre adesão. Por quê? Esses pacientes, quando não controlam simplesmente dessa maneira, eles são orientados a utilizar o corticoide inalatório, e aí com uma medicação continuada, e eles observam que com o corticoide inalatório, eles não obtêm o alívio rápido que eles obtêm com o beta-2 de curta ação. Portanto, eles tendem a não usar o corticoide inalatório e manter o beta-2 de curta ação. Outros pontos importantes que justificaram as mudanças na GINA aqui para 2019. Há 50 anos tem se utilizado o SABA para tratamento de primeira linha para asma, né? Há 50 anos se usa o beta-2 de curta ação para asma. Isso vem de uma época onde o conceito da asma era que a asma seria uma doença causada simplesmente por broncoconstrição. Só que hoje, esse conceito já não existe, né? A broncoconstrição é uma consequência de uma inflamação presente na mucosa brônquica, e essa inflamação que é a base da doença. Portanto, a utilização somente do SABA para o tratamento exclusivamente nas crises não está tratando a causa da doença, porque se sabe que mesmo os pacientes em grau leve de asma, aqueles que têm crises muito eventuais, menos do que 1 ou 2 vezes por mês, possuem inflamação brônquica também. E por isso eles estão sujeitos às crises e, inclusive, à morte por asma. Então, não faz sentido mais hoje em dia se indicar uma droga apenas broncodilatadora para o tratamento de uma doença que tem uma base inflamatória. Somente com o SABA também se observa que o paciente fica muito satisfeito porque obtém um alívio rápido dos sintomas, e aí ele entende que esse é o tratamento da doença. Eu aliviei rapidamente meus sintomas, eu não tenho necessidade de um tratamento de manutenção. E cria uma certa dependência do paciente com a bombinha beta-agonista de alívio rápido, né? Então, eles acreditam que, por obter o alívio rápido com o SABA, com beta-agonista de curta ação, eles acreditam que assim a asma está controlada. E por isso eles não veem a necessidade do corticoide inalado. E aí, quando você faz um upgrade de tratamento, pede para utilizar um corticoide inalatório para não usar o SABA, cria até uma mensagem contraditória para o paciente. Por quê? Ora, as bolas, se até agora eu deveria usar somente o beta-agonista de curta ação, a partir desse momento eu devo usar o corticoide inalado exatamente para evitar o beta-agonista de curta ação, por que antigamente eu podia usar o SABA sem preocupações e agora você me diz, olha, você não deve usar o SABA regularmente, porque o SABA faz mal. Se até semana passada eu poderia usá-lo. Então, cria mensagens contraditórias para o paciente e eles não aderem ao tratamento. Eles não aderem ao corticoide inalado, porque o corticoide inalatório não traz o alívio imediato que o beta-agonista de curta ação traz. Então, há a tendência do paciente em usar o beta-agonista de curta ação. O que mais está por trás das mudanças da GINA 2019? Então, o uso regular do beta-agonista de curta ação associa-se também a mais efeitos adversos. O paciente que usa simplesmente o beta-agonista de curta ação, ele possui uma resposta alérgica e inflamatória
especialmente eosinofílica nas vias aéreas, tendendo a aumentar a gravidade da asma. O paciente que utiliza, mesmo que pouco, beta-2 de curtação, o paciente que utiliza só 3 bombinhas por ano, esse paciente ele tem mais idas, esse uso de menos de 3 bombinhas por ano, ou 3 ou mais bombinhas por ano, está associado ao maior risco de idas à emergência. E aquele paciente que usa uma bombinha por mês, é um uso entendido até então como pouco, esse paciente tem o maior risco de morrer pela asma. Portanto, quais são as principais mudanças na GINA para 2019? Não vai mais basear o tratamento com beta-2 de curtação. Para todas as etapas de tratamento, o tratamento vai ser baseado no corticoide inalatório, mesmo para as etapas mais leves de asma. Portanto, a GINA não recomenda mais o tratamento somente com SABA, somente com beta-2 de curtação para a etapa 1. E essa foi a principal modificação da GINA para esse ano. A GINA recomenda hoje que todos os adultos e adolescentes acima de 12 anos de idade que tenham asma devem receber tratamento de controle com corticoide inalatório para reduzir o risco de exacerbações graves. Essa é a principal mudança e vocês agora podem rever o nosso organograma, o algoritmo aqui sobre as etapas de tratamento atualizado para 2019. Então acompanhe aqui com o mouse. Etapa 1 de tratamento. Aquele paciente que tem doença leve, que precisaria usar o beta-2 de curta 1 a 2 vezes por mês. Esse paciente, onde antigamente não se recomendava nenhum tratamento de controle, apenas a utilização do beta-2 de curtação, hoje o tratamento preferencial, veja bem, é a associação do corticoide inalatório com o formoterol somente quando necessário. Então, quando o paciente tiver o seu cansaço, tiver o chiado, tiver a manifestação da asma, mesmo que leve, raras vezes no mês, ao invés de usar o beta-2 de curtação, ele deve usar a combinação que tem corticoide inalado. E a combinação recomendada é com o formoterol. Por que deve-se utilizar, então, a combinação corticoide com formoterol e não corticoide com algum outro beta-agonista de longa ação? Porque o formoterol é um beta-agonista de longa ação. Porque entre os beta-agonistas de longa ação, o formoterol é aquele que possui, além dessa longa duração de ação, que é uma duração de 12 horas, ele possui um perfil de rápido início de ação, semelhante ao beta-2 de curtação. Então, as combinações que possuem o formoterol podem ser utilizadas, além do tratamento de manutenção, também como resgate da asma. Esses estudos que tiraram essas conclusões e demonstraram esses benefícios foram feitos com a combinação budesonida-formoterol. A GINA extrapola a possibilidade de utilização dessa combinação também para a combinação beclometasona-formoterol. E somente essas duas combinações são recomendadas pela GINA para o tratamento de manutenção e resgate para a asma. Então, retomando, na etapa 1 de tratamento, a preferência deve ser dada para a combinação corticoide inalatório, budesonida ou beclometasona, mais o formoterol, para uso de demanda, para uso de resgate na hora que o paciente tiver necessidade. Porque além do alívio que está trazendo também um tratamento anti-inflamatório, já que a doença é causada principalmente por inflamação das vias aéreas. Opção secundária. Você pode fazer a opção de utilizar somente o beta-2 de curtação, como fazia no passado. Só que, se você fizer a opção de utilizar o beta-2 de curtação, como fazia no passado, exclusivamente no momento da crise, você tem que dar uma bombinha de corticoide inalatório em baixa dose, junto com o beta-2 de curtação. Você pode escolher um dispositivo que já venha com as duas drogas associadas no mesmo dispositivo, ou utilizar dispositivos diferentes, um dispositivo para o beta-2 de curtação,
outro dispositivo para o corticoide inalatório. Então ele teria que usar 2 bombinhas no momento do aperto. A gente sabe que quanto mais dispositivos são orientados para os pacientes, menor a chance de adesão. Por isso, a preferência é por corticoide inalado mais formoterol, quando necessário. Não é necessário, não é a necessidade dele usar diariamente. Ele pode utilizar somente na necessidade. Quando ele tem 1 ou 2 vezes cansaço, chiado no mês. Etapa 2 de tratamento, o que é recomendado agora pela GINA na etapa 2. 2 opções. Nós temos 2 opções preferenciais para essa etapa. Ou nós indicamos tratamento diário, contínuo, com corticoide inalatório em dose baixa, tratamento de manutenção dessa maneira, ou nós indicamos a combinação corticoide inalado mais formoterol, exatamente como na etapa 1. Uso somente quando necessário. Então, se a gente tiver a necessidade, o paciente tiver a necessidade por conta do cansaço, do chiado, ele vai utilizar essa combinação. Se o paciente não tiver necessidade, ele não utiliza. Ou, nessa etapa, pode ser dada a dose diária de corticoide inalado. Quais as opções secundárias para essa etapa? Inibidor de receptor de antileucotrieno, mas é uma droga que atua apenas em uma fase do mecanismo inflamatório da asma, não previne exacerbações, né? Ou pode-se fazer como na etapa 1, usa o SABA apenas e o corticoide inalado em baixa dose, sempre que precisar usar o SABA. Mas isso são opções secundárias. Eu entendo que a GINA poderia colocar só as opções preferenciais, em vez de colocar as opções secundárias, porque as opções preferenciais são aquelas realmente com mais evidência e que possuem os melhores resultados nos estudos. A partir da etapa 3, passa-se a utilizar a combinação corticoide inalado LABA, para quem não é pneumologista, que desconhece as nossas siglas, os nossos jargões, LABA é o beta-agonista de longa ação. A partir da etapa 3, se utiliza corticoide inalatório e LABA, em doses crescentes, desde a etapa 3 até a 4 até a 5. Né? E aqui não é só o formoterol. Aqui qualquer LABA pode ser indicado, porque o tratamento vai ser continuado. É um tratamento de manutenção, não é um tratamento para resgate. Né? Então, a partir da etapa 3, combinação de corticoide e LABA em dose baixa. Na etapa 4, combinação corticoide e LABA em dose média. E aqui mais uma mudança da GINA 2019. Antigamente, na etapa 4, entrava a possibilidade de se utilizar dose alta de corticoide e LABA. Essa opção pulou para a etapa 5. Então, quando o paciente precisa de alta dose de corticoide e LABA, ele já é etapa 5 e já pode ser considerado um tratamento adicional de acordo com o fenótipo do paciente. E aí nós temos que estudar esse paciente, se ele é um paciente eosinofílico, se ele é um paciente alérgico, porque isso vai direcionar qual o tratamento adicional que pode ser indicado. Por exemplo, se ele for alérgico, IgE elevada, ele pode utilizar o omalizumab. Se ele for um paciente eosinofílico, ele pode utilizar o anti-IgE, pode utilizar... O anti-IgE, desculpa, não. O anti-IgE é o omalizumab, que é para asma alérgica. Se ele for um paciente eosinofílico, ele vai poder utilizar um inibidor de interleucina 5, mepolizumab, um inibidor de receptor de interleucina 5, que é o benralizumab. E agora, mais recentemente, o inibidor de interleucina 4, do dupilumab, também subcutâneo, que está chegando no Brasil nos próximos meses. Então, essas são as principais recomendações do tratamento de manutenção da asma, novas, orientadas pela GINA. Agora vamos passar para as linhas de baixo, laranja e amarela. Olhem a tela aí, laranja e amarela. Houve mudanças aqui também na GINA. Na recomendação anterior, o paciente tinha como preferência utilizar o beta-2 de curta para medicação de resgate. A preferência hoje da GINA, a orientação preferencial é a utilização de baixa dose de corticoide inalatório com formoterol
para ser utilizado também no resgate. Então, se o paciente está utilizando corticoide inalado formoterol para manutenção, ele pode usar a mesma combinação que ele vem em uso, tanto para manutenção como para o resgate. Essa é uma mudança substancial também na orientação, porque para todas as etapas de tratamento ele pode fazer essa recomendação, ele pode fazer esse uso. O que não deixa de ser mais ou menos o que os pacientes já fazem no seu dia a dia intuitivamente. Mas as evidências têm mostrado hoje que essa combinação é possível e nós vamos ver na sequência o racional para isso tudo. Como opção secundária, fica a utilização do beta-2 de curta ação para resgate. Mas a preferência de orientação pela GINA é corticoide inalatório, formoterol para resgate também. E relembrando, o corticoide inalado estudado foi a budesonida e a GINA abre a possibilidade também das combinações que possuem a beclometasona. Tá? Somente esses dois corticoides inalados junto com o formoterol para a utilização dessa estratégia de tratamento de resgate na asma. Então vamos ver agora o que está por trás de cada uma dessas etapas de tratamento recomendadas pela GINA. Etapa 1. Então, a principal mudança foi a utilização da combinação corticoide inalatório formoterol quando necessário apenas, quando o paciente tem os sintomas. Por que veio essa recomendação? Essa recomendação foi extrapolada principalmente de um estudo do Dr. Paul Barney, que ele é um canadense. Ele publicou publicou no ano passado esse estudo Sigma 1, e que ele viu que esses pacientes que possuem asma leve, que estavam sendo tratados somente com SABA, comparando a esses pacientes que tinham esse quadro bastante leve de asma, e foi utilizado a combinação corticoide inalado, beta-2 de longa, o formoterol, corticoide formoterol, os pacientes que utilizaram corticoide com formoterol tiveram menos exacerbações graves do que aqueles que estavam tratando somente com o SABA. Portanto, se extrai daí a ideia de que tratar somente com SABA aumenta o risco de exacerbações graves, e quando se utilizou o corticoide de demanda junto com o formoterol, se reduziu esse risco. Por isso, essa é a orientação principal hoje e mais atual para o tratamento da asma leve. Aquele paciente que tem uma a duas vezes sintomas por mês. Isso evita também mensagens conflitantes ao paciente. Né? O paciente utiliza somente o beta-2 de curta ação, mas você quer explicar para ele que a doença é inflamatória. Aí quando você pede para ele usar uma medicação anti-inflamatória continuada, porque a gravidade da asma dele aumentou, ele não entende porque até determinado momento ele podia usar o beta-2 de curta com segurança, com tranquilidade, e a partir daquele momento ele precisa usar o corticoide inalado, que não traz alívio imediato de manutenção, para evitar o uso do beta-2 de curta ação. Dá um nó na cabeça do paciente e, consequentemente, ele tende a usar somente a bombinha de curta ação e renegar o tratamento de controle de manutenção, pois ele não traz o alívio imediato. Tá? Então isso melhora a mensagem que a gente quer passar, a compreensão da doença, e melhora a adesão do paciente ao tratamento. O racional das mudanças na etapa 2. Então, na etapa 2, nós temos duas possibilidades de tratamento preferenciais. Ou o corticoide inalado continuadamente em dose baixa, isso reduz o risco de exacerbação e hospitalizações. E como nós falamos, como o paciente não tem uma asma grave, ele tende a não usar esse corticoide inalatório regularmente, porque o corticoide inalatório não traz o alívio imediato quando ele precisa. O paciente não usando a medicação fica mais exposto ao risco de exacerbações. A outra recomendação preferencial é a utilização do corticoide inalatório mais formoterol somente de demanda. Então, somente quando ele está sintomático. Ele usa essa bombinha, alivia os sintomas por conta da ação rápida do formoterol e, ao mesmo tempo, é administrado um tratamento anti-inflamatório, que é o corticoide inalatório. Essa estratégia, quando comparada ao corticoide inalatório em baixa dose continuadamente, não foi inferior. Os estudos demonstraram que
não há vantagens sobre a estratégia de uso de corticoide inalatório formoterol de demanda, não há vantagens no uso do corticoide inalado de manutenção. Portanto, do ponto de vista de resultados, as duas estratégias possuem resultados semelhantes e por isso que hoje se recomenda também corticoide formoterol somente de demanda. Tá? Isso reduz o mesmo tanto de exacerbações que o corticoide inalatório isoladamente e reduz muito mais exacerbações do que apenas utilizar o SABA de demanda. Tá? E isso é mais ou menos o que os nossos pacientes intuitivamente fazem, que é utilizar a bombinha somente quando ele acha que precisa. Então, se você vai utilizar uma medicação que ele vai administrar somente quando ele precisa, coloca o corticoide junto com o beta-agonista. E nas etapas 3, 4 e 5, a gente tem a combinação sempre de corticoide e LABA, em doses crescentes, dose baixa na etapa 3, dose média na etapa 4, dose alta na etapa 5. Portanto, essa foi outra mudança. Né? A dose alta de corticoide inalado e LABA pulou da etapa 4 para a etapa 5. E lembrem que, na etapa 5, vocês têm que estudar a adição do tratamento adicional. Eu lembro que, como terapêutica adicional, o tiotrópio já entra aqui na etapa 4. Você pode utilizar uma terapêutica adicional na etapa 4, da associação do hipratrópio, do tiotrópio, desculpem, ou aumentar a dose do corticoide inalatório. Tá? E na etapa 5, já a recomendação de associação do tiotrópio, e você pode estudar o fenótipo do paciente para avaliar qual o melhor tratamento adicional. Hoje nós utilizamos os imunobiológicos anti-IgE ou anti-eosinófilos, seja o anti-interleucina 5, o anti-receptor de interleucina 5 e o anti-receptor de interleucina 4. Todas essas últimas 3 drogas, elas vão reduzir a inflamação eosinofílica das vias aéreas. Aqui uma tabela que eu adaptei aqui da Gina, demonstrando o que são doses baixas, médias e altas de corticoide inalatório que nós falamos e que a Gina coloca. Né? Então, quando a gente fala dose baixa, média e alta de corticoide inalatório, são as doses que estão nessa tabela. Então, se você chegar perto da tela, você vai conseguir ler direitinho que beclometasona existem 2 considerações de doses, de acordo com a medicação se ela é o CFC ou HFA. CFC nem existe mais no mercado, então o HFA seria uma dose baixa de beclometasona entre 100 e 200 microgramas dia, uma dose média entre 200 e 400 microgramas dia, e uma dose alta acima de 400 microgramas dia. A budesonida, que é um dos principais corticoides inalatórios que nós utilizamos. Dose baixa se considera entre 200 e 400 microgramas, dose média entre 400 e 800 microgramas e dose alta acima de 800 microgramas. Ciclesonida, em HFA, a dose baixa é entre 80 e 160, a dose média é entre 160 e 320 e a dose alta acima de 320. A fluticasona, seja ela em pó ou em HFA, há uma consideração diferente para a potência da dose de corticoide, de acordo com a apresentação da droga. Então, a fluticasona em pó, dose baixa de 100, dose média não tem, e dose alta acima de 200. E a fluticasona em HFA, em bombinha, a dose baixa entre 100 e 250, a dose média entre 250 e 500, e a dose alta acima de 500. Mometasona, doses altas acima de 440, triancinolona, doses altas acima de 2.000 microgramas. Então, essa é uma tabela comparativa da potência anti-inflamatória de todos os corticoides inalatórios e o que vocês devem considerar entre doses baixas, médias e altas, de acordo com a estratégia de tratamento que vocês estão utilizando e de acordo com o corticoide inalatório que vocês estão utilizando. Então, fechando, essas são as etapas atualizadas do tratamento. Vocês encontram aí essa tabela de uma outra formatação dentro
do documento da GINA, e vocês, além do documento da GINA, que vocês podem baixar diretamente do nosso site, pela nossa central de downloads, vocês baixem lá também esse documento da GINA, que é exclusivamente para os pacientes com asma grave. São aqueles pacientes que estão na etapa 5 de tratamento. Como é que vocês vão avaliar esses pacientes? Vão estudar a falta de controle deles e como vocês vão indicar o tratamento adicional com imunobiológicos. Então, esse documento, ele também é referenciado pela GINA atual e vocês foi lançado no final do ano passado e você tem disponível esse documento também lá no Pneumoimagem. Vocês podem baixar a GINA 2019 lá, podem baixar também a GINA em relação ao tratamento da asma grave. E eu convido vocês todos a assinar o nosso canal do YouTube. Obrigado pela atenção, pessoal. Vamos agora ficar uns minutos para ver as dúvidas. Caso tenham dúvidas, eu vou virar aqui para o lado para poder ler na tela do computador os comentários que chegaram, as perguntas, as dúvidas, a gente poder continuar nosso bate-papo. Paciente usando corticoide LABA, não formoterol budesonida, ainda assim utilizará formoterol budesonida se necessário? Rosana, essa eu acho que é uma pergunta bem interessante. Por quê? Porque a GINA não abre a possibilidade de utilizar outras combinações de corticoide LABA como resgate. Então, se o paciente está usando uma combinação com vilanterol, fluticasona, salmeterol, fluticasona, a GINA recomenda. Você pode usar a formoterol budesonida para resgate também, mas tem opção secundária, em que você pode utilizar somente o SABA para resgate. Se você vai utilizar 2 bombinhas, eu não vejo sentido você também dar 2 LABAs diferentes e 2 corticoides diferentes. Aí você talvez utilize a recomendação da opção secundária, que é usar o SABA de resgate. Mas eles sempre colocam, usou SABA de resgate, dá corticoide inalatório junto. Né? Fica a estratégia um pouquinho mais difícil, pelo que eu estou entendendo também, por essa nova recomendação. Aqui. Edson, usar formulação extra fina pode ser opção antes de fazer step-up? Outra pergunta inteligente, né? Porque existem os preparados de combinação ou de drogas isoladamente com o pó fino, pó seco, que eles chamam, né? Eu não sei porque chama pó seco, eu nunca vi um pó molhado, né? Pó molhado é lama, né? Então é pó. As combinações em pó, o pó é fino e o extra fino. Teoricamente, o pó extra fino, teoricamente não. Evidências mostram que o pó extra fino chega em vias aéreas periféricas de maneira mais melhor do que o outro tipo de pó. Isso deve fazer diferença, principalmente para aqueles doentes mais graves. A GINA não cita a estratégia de você usar a troca de um pó fino para um pó extra fino antes de fazer o step-up. Isso fica a critério do colega médico, se ele julgar que é uma estratégia válida, interessante, fazer essa substituição. Né? A GINA não coloca isso como estratégia recomendada. Agora, existe, do ponto de vista de tratamento da asma, nós temos que avaliar esse paciente periodicamente e avaliar se ele está tendo resposta ou não ao tratamento. Né? O tratamento não é estanque. Esse tratamento é reavaliado a cada 2 a 3 meses. Portanto, a cada 3 meses, o paciente vai fazer a revisão. Se o paciente não está melhorando, você vai fazer o step-up. Se o paciente controlou, você pode fazer o step-down, quer dizer, subir tratamento ou baixar o nível de tratamento. E nessa avaliação, o que precisa ser visto não é só se o paciente não está exacerbando, se ele não está chiando, não está cansado, se não está com tosse, mas avaliar o porquê dele estar ou não melhorando. Porque muitas vezes ele não está melhorando, não é porque o remédio não é bom, não é porque o dispositivo não é bom. Ele não sabe, muitas vezes, usar o dispositivo. E aí é preciso que a gente treine o paciente a utilizar esse dispositivo, porque o paciente pode ter mais facilidades para um tipo de dispositivo ou de outro. Então você pode, muitas vezes, ao invés de
aumentar a dose de tratamento, fazer trocas de dispositivo, e aí você pode utilizar a estratégia de sair de um tipo de pó, passar para o outro, ou sair de um tipo de medicação em pó para uma medicação em spray, de acordo com o grau de compreensão do paciente e facilidade de uso que ele tem para os dispositivos, você pode fazer essas adequações. A gente sabe de estudos também que quanto mais você toca o tipo de dispositivo do paciente, menor é a adesão ao tratamento. Portanto, se o paciente se dá bem com o dispositivo, não fica trocando dispositivo ou associando outras medicações com tipos de dispositivos diferentes, porque causa confusão e o paciente tende a não aderir. Portanto, essa estratégia da Gina de utilizar a mesma combinação do começo ao fim, seja para manutenção, seja para resgate, teoricamente deve trazer vantagens em termos de adesão ao tratamento. Me diz uma coisa, quem tem asma e fuma, quais os riscos? Sirlene, esse é o tipo do paciente que vai evoluir pior. Dificilmente o asmático se dá bem com fumaça. Se um asmático tem contato com alguém que fuma próximo a ele, essa fumaça vai ser um gatilho para a crise, vai desencadear a crise. Agora, existem alguns asmáticos que têm a proeza de fumar, eles conseguem, apesar da asma, fumar. E esses pacientes, além da asma, eles vão desenvolver também a DPOC. Eles vão ter uma limitação maior de fluxo aéreo, vão ter muito mais dispneia, uma queda mais rápida da função pulmonar, maior número de exacerbações e uma morte mais precoce. Portanto, cigarro e asma não combinam. Tá? Alguma orientação sobre menores de 12 anos? Acaba atendendo muitas crianças aqui em Sorocaba. Campedelli, tem sim. A Gina coloca nessa atualização as condutas para adultos e adolescentes acima de 12 anos e coloca as condutas também para as crianças. Eu não coloquei na apresentação, que o nosso foco era falar da asma nos adultos. Se você baixar o documento da Gina, você vai ver lá que tem algumas estratégias um pouquinho diferentes para esses pacientes abaixo de 12 anos. Recomendo você dar uma lidinha ali no documento. Tá? Eu acho que o mais óbvio é quem está usando outra combinação que não envolva formoterol nem budesonide ou beclometasona, se precisar utilizar o resgate, utilizar o beta-2 de curta ação, com talvez um corticoide inalatório junto. Então, pessoal, agradeço imensamente a atenção de vocês. Ficam aqui os nossos contatos, vocês já conhecem a nossa fanpage do Facebook. Se você não segue a nossa fanpage, clica para seguir a nossa fanpage, porque o nosso perfil do Facebook está saturando. O Facebook não permite um número de seguidores muito grande no perfil, apenas na fanpage. Então, todas as nossas atualizações, todas as nossas informações diárias estão sendo feitas exclusivamente pela fanpage. E somente quem assina recebe isso no seu feed. Portanto, acompanhe pela fanpage, não pelo perfil. Tem o Instagram também, o @pneumoimagem. O Twitter, vocês podem acompanhar também pelo Twitter, @pneumoimagem, e tem um underline ao final. O canal do YouTube, Pneumoimagem, e o site, onde tem todo o nosso conteúdo ali, pneumoimagem.com.br. Tá? Então, um abraço, muito obrigado e até a próxima. Valeu!